prosseguirmos com o estudo, só compartilhar com os irmãos, ou reforçar, ou para comunicar àqueles que não sabem, né? O pastor, a minha mãe e a Adriana estão essa semana em viagem. Eles foram na segunda-feira, acho que à tarde, chegaram lá bem de noite em Bebedouro, na casa da Ju, lá no interior de São Paulo, e eles retornam no sábado. Por isso que não estão aqui hoje. Hoje eu sou o único representante oficial da família, falei para o pessoal lá, porque o Ricardinho também não está bem, então está tendo crises de febre muito fortes, e aí a Lu achou melhor ficar com ele lá em casa, né, e está vomitando, enfim, então, e aí os pequenininhos ficaram todos lá, para fazer companhia e cuidar da mãe. Então, esse é o motivo, e acredito que alguns irmãos também não estão por questão de saúde, alguns comunicaram que não estariam por questão de saúde, outros por causa dos estudos, mas enfim, que o Senhor fale conosco, a nós que estamos aqui, de repente os irmãos que estão assistindo a transmissão, que a gente seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos seguir. Hoje a gente vai fazer 3 leituras da palavra. Então, eu já peço que os irmãos abram aí, eu vou até falar as leituras que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer pontualmente, uma a uma. Deuteronômio 28, nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 28, os versículos 46 e 47. Não precisa abrir agora os próximos que eu vou falar, mas de repente já deixa no jeito. Nós vamos ler também Isaías 55 e Jeremias 2. Deuteronômio 28. Deixa guardadinho aí que a gente vai ler daqui a pouco. Mas nós temos falado, desde semana passada, sobre uma outra perspectiva de contemplar a Deus. Nós falamos uma série de quinta-feiras na perspectiva de contemplar a beleza de Jesus. Não sei quantos se lembram, quantos estão a par aí disso que nós comentamos, mas na semana passada nós começamos então a falar sobre este outro aspecto, que é alguém lembra aí? Qual é a palavra? Alguém disse deleite, exatamente. Nós estamos falando sobre o deleite, deleitar-se no Senhor. Deleitar-se no Senhor seria buscar alegria, a alegria do Senhor. Pessoal, vocês riram muito alto, eu ouvi daqui, tá? Acabou o louvor, é água e vem para o templo. Deleite-se no Senhor. Na versão NVT diz, busque no Senhor a sua alegria. Busque no Senhor a sua alegria. E a gente está falando sobre isso. Não sei quantos se lembram que eu também comentei, que deleitar-se no Senhor é o quê? É uma recomendação do Senhor? Isso, é uma ordem. Sendo uma ordem, sendo uma ordenança, se é uma ordem de Cristo, nós não temos escolha. Pelo menos aqueles que são servos de Jesus. Se é uma ordem, só se obedece. Não se questiona, não se avalia assim, eu vou cumprir essa, não vou cumprir, essa não. É uma ordem. Como qualquer ordenança da palavra, nós, aqueles que são servos leais do Senhor, aqueles que o conhecem, precisam obedecer. E eu comecei a falar rapidamente semana passada, e hoje eu quero falar um pouco mais sobre esse aspecto de ser uma ordem de Jesus. Porque, ainda mais nos dias de hoje, no mundo que nós temos vivido, e da forma que estão as coisas,
E, irmãos, eu não sei se vocês têm percebido, porque a gente fala muito, já há alguns anos, né, uns 7 anos para cá, cada vez mais a palavra polarização tem sido uma palavra que nós temos usado demais, né, por questão de toda a política do nosso país, questão política que nós temos vivido. Então a gente fala muito sobre polarização. E agora, continuamos falando, né, é uma palavra que está atual, mas uma outra palavra que a gente falava lá pontualmente, dentro desse âmbito político, mas uma coisa que também tem se usado muito é a palavra extremismo. Agora, ainda mais depois da semana passada, com uma série de coisas que aconteceram aqui nos Estados Unidos, a gente tem falado muito, ou se ouve muito, né? Por causa do extremismo político, extrema direita, extrema esquerda e não sei o que lá. A menos que os irmãos não estejam minimamente ligados na questão das notícias, vocês entendem do que eu estou falando. Mas o que eu ia dizer é que está cada vez mais evidente de que isso não é política. Se você tiver um pouquinho de sensibilidade espiritual ou discernimento espiritual, a gente começa a perceber cada vez de forma mais evidente de que isso é uma batalha espiritual. E eu não estou falando do bem contra o mal no sentido de um lado é o bom e o outro lado é o mal. Porque, querendo ou não, os dois lados existem corrupção. Então eu não estou falando sobre política. Então, quando eu falar que é uma questão espiritual, não é porque eu estou falando que a esquerda é ruim e a direita é boa, ou que a direita é ruim e a esquerda é boa. Não vou entrar nesse mérito. Eu estou entrando no mérito de que, em nome, ou usando através do termo da política aí, nós temos visto de fato a falta de amor no coração do homem. E sinceramente, embora a gente veja, ou acredito que, numa perspectiva cristã, aquilo que se defende no lado esquerdo, ou à esquerda, fira ou constantemente está ferindo muitos princípios cristãos. Então eu diria que a princípio, ou pelo menos olhando de forma mais sem aprofundar na política, a impressão que dá é que, por exemplo, a esquerda, os ideais de esquerda ferem muito mais os princípios cristãos. Mas, muitas vezes, até cristãos que se dizem de direita, estão tão mergulhados numa disputa que usam o nome de Deus, mas às vezes os atos, as atitudes, a forma com que reage, a forma com que se porta, a forma com que rebate a oposição, por exemplo, é de uma forma que também fere os princípios cristãos. É de uma forma onde, por exemplo, o amor ao próximo já está longe. E eu digo até de deputados famosos que se dizem cristãos, ou que são cristãos, mas que ultimamente têm tido posturas tão ofensivas que está muito distante do que a Bíblia ensina. Então aqui, irmãos, eu não estou falando sobre política, e já vou parar com esse assunto, porque eu mesmo não aguento mais. Até eu falei lá em casa, com a Lu, eu já parei de acompanhar todo mundo, de seguir, de não sei o que lá, de qualquer coisa. Porque, nossa mente fica saturada disso. Mas fato é que o inimigo tem sim usado essa questão no nosso país para que ou o nome de Deus ou a palavra de Deus seja ofendida claramente, ou a palavra de Deus está sendo ofendida através de pessoas que se dizem cristãs e têm comportamentos duvidosos. E no final quem ganha com tudo isso é o inimigo. Porque pessoas ficam cada vez mais avessas ao Evangelho, têm mais repulsa pelo Evangelho por um lado, e outras dão mau testemunho que de qualquer forma também é prejudicial para o cristianismo. Mas, então,
eu estou entrando nesse assunto aqui porque a gente sabe que principalmente os mais novos, e eu não diria nem para os jovens e adolescentes, para eles principalmente, mas das crianças para frente, eles vão viver muito e cada vez mais essa questão de, bom, se me desagrada, se alguma coisa não me agrada, não é legal e não é bom. Se alguma coisa me desagrada, eu posso simplesmente desprezar. Se alguma coisa me desagrada, eu posso simplesmente ofender. Eu posso me opor. Eu não me sujeito a algo que me desagrada. É aí que eu queria chegar. Porque se hoje, para nós, adultos, jovens e adolescentes, já isso está claro, para as crianças, infelizmente, vai ser pior. Para os nossos filhos, para Eloá, por exemplo, quando for uma adolescente, né? O que vai ser? Isso me preocupa muito, não só por causa dos meus filhos, mas por causa dos nossos filhos. E é o que mais se aparece e se estabelece. É por isso que nós, irmãos, precisamos estabelecer regras dentro de casa, colocar limites para os nossos filhos. Mas para quê? Para que os nossos filhos vejam que mesmo quando um pai corrige ou impõe limites, é com amor. E façamos isso com amor, lógico. Porque se nós formos um povo, ou somos pessoas, ou uma sociedade, que tudo que nos opõe, ou tudo que parece que é uma imposição, é ruim, porque é o que se prega, porque, né, o termo também, fascista, porque se você se opõe a uma ideia, você é fascista. Ou se você se opõe a uma ideia, você é negacionista, enfim. Está tudo muito fácil, é muito fácil você taxar as pessoas por qualquer coisa. Se é uma imposição, você está sendo um ditador. Se é uma imposição, você está sendo um fascista. Se é uma imposição, você está sendo, sei lá o quê. Mas percebem que tudo que hoje em dia que se põe como autoridade, ou como uma imposição, ou como uma ordenança, acaba soando como uma coisa ruim. E já gera automaticamente um desinteresse da nossa parte. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Está dando para entender? E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente, por mais sábio, ou por mais prudente que você seja como ser humano, não como cristão, como ser humano, eu não posso deixar essas coisas me influenciar. E de fato, quem faz muito barulho não são a maioria. Mas, querendo ou não, porque nós estamos nesse contexto, principalmente aqui no Brasil, mas na verdade é no mundo inteiro, irmãos. Não sei quantos lembram aí do missionário Gustavo e a Ávila, que estão lá na Europa agora, eles enfrentam a mesma coisa. Por incrível que pareça, existe também, disfarçado de polarização política, lá, uma frieza e uma apatia absoluta ao Evangelho, por exemplo. Então é no mundo inteiro. Usa-se o termo política, agora o inimigo achou o ponto certo. Ele achou o ponto onde pessoas que não gostam do Evangelho podem claramente declarar isso usando uma bandeira política, e pessoas que se dizem do Evangelho profanarem o nome de Cristo com suas atitudes. Olha só, que prato cheio para o inimigo. Em nome de Deus eu faço tais coisas. Deus, pátria e família. E aí a vida é toda torta. Então é complicado, né, irmãos? Eu não estou aqui criticando um outro, mas é só para a gente parar para pensar que não é só um lado que é ruim. Entende? Mas, voltando, como nós estamos nesse contexto do mundial, a gente acaba entrando isso na nossa mente. Sem querer, quando vem alguma coisa como uma ordem, já soa ruim para nós. E às vezes você está lá no trabalho, e aí alguém, ou seu chefe, ou sei lá, a pessoa que te passa o serviço, te falou de um jeito, te passou uma ordem, e de repente passou de um jeito mais grosseiro, pronto, acabou. Você já não quer fazer, você já fica bravo, já fica revoltado, está vendo? Tudo é imposição. Então, sempre que vem ordem, aí o pai, né, adolescentes mais novos aí, o pai ou a mãe impõe alguma coisa, já fica rebelde. Porque nós temos sido bombardeados com a ideia de que uma ordem é ruim.
E aceite você ou não, o seu chefe, o seu gerente, ele pode te ordenar alguma coisa. Aceite você ou não, o seu pai e a sua mãe, eles podem te ordenar alguma coisa. É diferente de explorar, é diferente de um abuso, mas pode. Ordens não são ruins. Só que é uma coisa que hoje já está horrível. E aí mudam-se as palavras e tal, mas a ideia do inimigo, irmãos, e por isso que eu digo, não é político, é uma estratégia do inimigo. Onde tudo que vem como uma ordem, a gente já não quer saber. A gente já estranha, a gente já rejeita. E este é o ponto. Quando você vai para a palavra e quando você começa uma caminhada com Deus, tem muitas ordens, muitas ordenanças, muitas regras. Só que se você não contempla a Cristo, não sabe quem Jesus é, não ama ao Senhor, a sua palavra, não ama a Deus, é a mesma reação que você vai ter. Pô, a Bíblia também só manda. É só regra. E o nosso coração se fecha para isso. Imagina, irmãos, um cristão que não gosta de ordens. É um absurdo, mas existe. Deleitar-se no Senhor é uma ordem. Deus fala, se alegre em mim, encontre em mim a sua alegria. E eu vou satisfazer os desejos do seu coração. E como eu disse semana passada, os desejos do seu coração que Deus promete não é uma casa própria, não é um emprego melhor, não é ganhar uma grana, não é ficar famoso, não é concluir a faculdade, não é casar, não é sobre isso. Deus pode fazer? Claro. Mas isso não é a essência de um coração humano. Nós precisamos compreender que quando Deus fala, Deus ordena, encontre sua alegria em mim. Irmãos, sabe, quando eu estava estudando, e o que vinha na minha mente, quando eu compreendi mesmo, assim, de que é uma ordem do Senhor, o Senhor dizendo assim, ó, encontre a sua alegria em mim, encontre a sua alegria em mim. Sabe, a gente vê em filmes, a gente vê relatos de pessoas que passaram por situações difíceis. Por exemplo, uma situação onde está lá o pai ou a mãe com o filho pequeno e está acontecendo uma coisa muito ruim, sei lá, começou um terremoto, ou começou um tiroteio, está no mercado lá e começou um tiroteio, um assalto, ou começou a acontecer uma coisa muito ruim que a criança fica insegura e amedrontada, e o pai pega para a criança e fala assim, olha para o pai, olha para mim, está tudo bem, o pai está aqui, está tudo bem, fica, sabe? Nós, pais, já tivemos momentos assim, pelo menos uma vez na vida, você já teve um momento assim com seu filho. Ele estava desesperado, você fala, olha, para mim, está tudo bem. Eu tive que fazer isso com o Ricardinho ontem, lá. A gente estava lá numa praça de alimentação, e aí ele fez aquele festival que toda criança faz quando está doente, né, marcou toda a mesa enquanto a gente estava comendo, sujou lá, né, passou mal, então, não quero entrar nos detalhes, né? Mas ele fez o que os irmãos já sabem que ele fez. E aí, ele começou a chorar e falou, pai, desculpa porque eu estraguei tudo. E começou a chorar. Ele não sabia se chorava porque estava passando mal ou a decepção de ir dizendo, eu estraguei tudo. E aí eu e a Lu olhamos para ele, Rica, você não estragou tudo, está tudo bem, isso acontece. Olha para o pai. Aí eu falava, né, porque quem conhece o Rica mais sabe que ele muito intenso nas emoções, então eu falei para ele, olha papai, está tudo bem, você não estragou tudo, está tudo bem, olha papai, não estragou, a gente vai limpar e vamos continuar o nosso passeio numa boa, está melhor? Já passou, aliviou? Então está tudo bem. É isso, irmãos, quando o Senhor ordena, busque a sua alegria em mim, não é uma ordem de uma imposição apenas porque Ele é um ditador, é o Senhor olhando para você, batalhando no seu dia a dia, querendo ser feliz de alguma maneira, trabalhando igual um condenado, correndo atrás de se manter, de cuidar da sua família, de ser alguém, de estudar, de se formar. É você correndo atrás ou batalhando contra um mundo e uma sociedade que sacrifica o Evangelho, que cada vez mais
pune o cristão. É você batalhando contra os seus pecados e às vezes se vendo sufocado pela desgraça do pecado que você não consegue ser liberto. É você sofrendo com os seus filhos. É você sofrendo no seu casamento, mas permanecendo e buscando no Senhor a ajuda, buscando socorro e buscando permanecer fiel ao Senhor. É isso, você querendo ser feliz, mas descobrindo que não dá para ser feliz sem Cristo. É Deus olhando para você e falando, olha para mim, busca a sua alegria em mim. É como um pai, de fato é um pai, que olha para o seu filho e fala, tá tudo bem, eu sou a sua fonte de alegria, fica calmo. O mundo pode desmoronar, mas eu estou aqui. Não importa a caqueira que você tenha feito, a minha graça te basta, só se arrependa, mas olha para mim, está tudo bem. Se Cristo é a nossa fonte de alegria, o que pode acontecer no mundo que pode abalar a nossa alegria? Situações ruins e tristes nós temos sim, porque a Bíblia já diz que nós teríamos aflições no mundo. Mas é diferente de uma pessoa que não tem alegria no olhar. Por isso que eu insisto, eu já disse isso, mas eu insisto em dizer, irmão, será que você tem alegria no olhar? E será que você olha para o seu cônjuge e você vê alegria no olhar dessa pessoa, se é cristã? Será que você olha para os irmãos uns para os outros? De repente você até comenta depois, nossa, mas a fulano estava triste, parecia triste. Irmãos, nós somos chamados para servir ao Senhor. Então se você viu que um irmão estava triste ou abatido, o que te impede de chegar nesse irmão e não perguntar o que aconteceu? Não precisa perguntar, porque às vezes nós estamos mal e nós não queremos falar. Só falar assim, irmão, saiba que eu estou contigo. Posso orar por você? Irmãos, vocês sabem que quando a gente não está bem, quando você não está bem, às vezes tudo que a gente precisa é que alguém chegue e fala, vou orar por você. Posso orar por você? E não precisa perguntar, a gente não quer falar. É compartilhar da alegria que Deus nos colocou no coração. Vamos lá, Deuteronômio 28, 46 e 47. Nós vamos ver que ao longo da Bíblia, Deus descreve repetida e apaixonadamente sua dor sobre as pessoas que o servem, mas nunca entram na alegria. Nós vamos ver que ser um cristão que não tem alegria plena, não é que desagrada a Deus, entristece. Pais, vocês gostam de ver seus filhos tristes? Como eu falo, né, pessoal, principalmente do conjunto, ou quando eu comento sobre as crianças lá, ou da liderança dos jovens, sabe? E os pais vão concordar comigo. Filhos choram, de qualquer idade, mesmo os mais novinhos, quanto os mais velhos. Mas, às vezes o filho chora e você está bem, porque você sabe que é um choro ou de manhã, ou é um choro que, vai passar. Mas se tem uma coisa, meus irmãos, pais e mães vão concordar comigo, e olha, a Kelinha vai descobrir isso, Kelinha. Se tem uma dor no coração de um pai e de uma mãe, é quando você sabe que seu filho está chorando com sinceridade. Sabe, aquele choro sincero do filho, assim, tipo, o filho realmente está triste, está sentido, aquele choro sentido, que não foi por manha. É aquele choro que ele está decepcionado, de realmente, isso dói no coração, meu Deus, um choro, e olha, meus filhos são pequenos, agora imagina quando forem maiores, os pais que têm filhos maiores, o filho maior já não chora por qualquer coisa, então se você vê seu filho chorando, provavelmente é porque ele realmente está sentido, e dói no coração, né, gente? Pois é, o Senhor está dizendo sobre isso, é sobre isso que nós vamos ler, a dor no coração de um pai, ou do Senhor, ao ver pessoas e filhos que frequentam só uma igreja e não têm alegria no Senhor, não se deleitam no Senhor. Deuteronômio 28, 46 ao 47, eu vou ler na versão Ara aqui, diz assim: Porquanto não servistes ao Senhor, teu Deus, com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti.
Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te haja destruído. Eu vou ler aqui na versão NVI, só para ficar um pouquinho mais claro. Na verdade, é só o comecinho do 47, eu até fui um pouquinho mais longe. Mas diz assim: essas maldições serão um sinal e um prodígio para você. Peraí, acho que eu li errado, né? Desculpa, peraí. 46, 47, isso mesmo. Deixa eu só mudar a versão aqui, que eu abri a versão errada. Aqui. Cadê 47? Visto que você... Aqui, ó. Visto que vocês não deram valor às bênçãos recebidas e não serviram ao Senhor com alegria e de coração na época da abundância, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Esse comecinho aqui. É um questionamento. O Senhor fala, bom, já que vocês, enquanto eu estava derramando bênção sobre vocês, e vocês podem ler todo esse contexto aqui, que é do povo de Israel lá no processo de libertação. Mesmo em que, e nós sabemos a história, né, irmãos? O Senhor cuidando, provendo, libertou o povo, e em todo o processo o povo reclamava, não fazia as coisas com alegria. Parecia hoje, né? O que é uma ordem é uma coisa chata. E o Senhor, isso entristecia o coração do Senhor. E por isso que Ele falou, já que é assim, se vocês não encontram alegria, se vocês não me servem com alegria, vocês na verdade estarão servindo aos inimigos do Senhor. Vamos lá, Isaías 55, vamos ler Isaías 55, abram a Bíblia em Isaías 55. Isaías 55, nós vamos ler os dois primeiros versículos, 1 e 2. Vamos lá, vou ler. Isaías 55, versículo 1. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Outra versão, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem, comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo, porque gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Mais uma vez, por que nós temos gastado tanto dos nossos dias naquilo que no fundo você sabe que não satisfaz a sua alma? Por que nós temos gastado tanto do nosso tempo, do nosso esforço, nos expondo a situações que alimentam o nosso ego de certa forma, talvez, que alimentam o nosso orgulho, que nos fazem sentir alguém mais notado, mais percebido, alguém mais importante, quando no fundo da sua alma você sabe que o que satisfaz não é buscar deleite no que as pessoas pensam ou enxergam quando te veem, mas é buscar deleite quando Cristo te vê e quando você o contempla. É isso que Isaías está dizendo. Por que nós temos gastado tanto da nossa energia, daquilo que nós temos batalhado? Por que nós estamos na igreja? Por que vocês que servem na igreja, vocês servem por quê? Para quem? Com qual coração? Nós que devemos, todos nós somos chamados para pregar o Evangelho, nós somos chamados a servir. Como nós vamos anunciar a vida, uma vida nova, uma vida maravilhosa, se na nossa vida não há alegria? Como eu posso falar que a vida com Cristo é melhor, e a pessoa olhar para mim e falar, melhor? Oi? Será que ao olhar para nós, as pessoas veem, poxa, Cristo satisfaz? Ou será que ao olhar para nós elas falam, bom, Cristo é o mesmo que eu creio, é só alguém que eu peço quando eu preciso, porque não vejo alegria em você, que você está tanto, que seu Deus tanto prega. Por fim, Jeremias 2, 12 e 13.
Jeremias 2, versículos 12 e 13. E esse é pesado. Jeremias 2, 12 e 13 diz: espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Irmãos, não preciso nem ler em outra versão, porque está muito claro. Muitos de nós, cristãos, em algum momento, amamos genuinamente a Cristo. Mas em algum momento, trocamos o amar a Cristo e ser satisfeito com Cristo por satisfação naquilo que eu consigo fazer. Quantas vezes nós trocamos o amor a Cristo por um emprego melhor, por uma postagem, por dinheiro, por ser notado pelos demais, por um progresso profissional, por influência de amigos. Quando nós começamos a buscar prazer, irmãos, é só você fazer o teste. Pense em alguma coisa que hoje te dá muita expectativa e faz seu coração bater mais forte quando você pensa em realizar ou conquistar. Pense em coisas boas, coisas que você gosta muito e que te realizam, que te trazem algum tipo de realização. Pode ser profissional, pode ser relacionamentos, qualquer coisa. Tira essas coisas. Se você perde tudo isso, a sua vida continua sendo a mesma? Se a sua vida não for a mesma, tirando essas coisas, está errado. Porque você está ancorando a sua vida e expectativa em coisas humanas, coisas que vão passar, céus e terra passarão. Agora, quando nós pensamos que essas coisas, perder essas coisas vai ser desconfortável, mas se de repente você pensa, mas ainda terei a Cristo, aí você está caminhando no caminho certo. E eu sei que não é fácil, irmãos, mas só vou ler um finalzinho para a gente já partir para o finalmente aqui. Você pode servir a Deus e obedecer-lhe, mas ainda assim pode ser que Ele não esteja contente com você. Porque Deus não quer apenas obediência. Deus não quer pessoas escravos. Deus não quer. Deus quer relacionamento. Deus se alegra com os que o servem e fazem isso com alegria. Deus se alegra com os que se alegram nele. O Senhor quer que o desejo de prazer que Ele lhe deu seja plenamente satisfeito no único lugar que Ele pode estar. Vou ler de novo. O Senhor quer que o desejo de prazer que Ele lhe deu de seu planejamento, seja plenamente satisfeito. Ou seja, o seu prazer seja plenamente satisfeito em um único lugar que Ele pode estar. Em um único lugar, nele. Só nele. Se você ainda não o desfruta, não tema nem se assuste. E aí que está o ponto. O relacionamento com Deus, de Deus com você, é baseado no desejo dele e não no seu desempenho. Nós temos certeza disso pelo sangue de Jesus. O nosso relacionamento com Cristo é firmado através de Cristo Jesus. O nosso relacionamento com Deus é firmado através de Cristo Jesus. Não do que nós podemos fazer. Não do que a gente batalha. Nós somos todos os dias tentados a achar que nós precisamos fazer algo para merecer o amor de Deus. Nós somos tentados todos os dias a achar que aquilo que nós fazemos é que conquista o amor de Deus por nós. Aí, qual é o problema? Quando você está bem, você sente que Deus te ama mais. Quando você peca, ou quando você não busca o suficiente, você acha que Deus te ama menos. E nunca é sobre aquilo que nós podemos fazer. A única coisa que nós precisamos é olhar para Cristo, contemplar a Jesus. É a única coisa. E às vezes parece tão difícil.
Irmãos, o Senhor nos convida e nos ordena a encontrarmos alegria nele. Sabe, eu sei que pode parecer difícil olhar assim e se imaginar, talvez para muitos de nós seja difícil se imaginar na plenitude de fé, ou seja, caminhando com Deus de forma muito próxima e íntima. Talvez você até queira isso, mas aí você olha, nossa, mas é muito difícil, não dá. Ou você olha, isso é só uma fantasia da nossa mente. Eu não sei se os pais aqui vão ter a mesma impressão que eu, mas enquanto eu estava estudando, até o Senhor colocou uma coisa na minha mente. Algumas vezes, nós pais, principalmente quando os nossos filhos são pequenos, são crianças, a gente fica imaginando os filhos mais velhos. Eu fico imaginando, de repente, os meus filhos mais velhos. Se formando, estudando, sendo um profissional. Vira e mexe, a gente fica pensando isso, né? Até porque a gente, querendo ou não, acaba fazendo. Nós fazemos planos para os nossos filhos, que na verdade, né? Eu não sei os irmãos, mas é uma sensação muito estranha. Porque mesmo que eu imagine lá, eu fico então, vamos supor o Dedé que é o mais velho. Eu fico pensando no Dedé, sei lá, com seus 18, 19, 20 anos, executando alguma coisa, sendo um trabalhador, enfim. Obviamente a minha mente faz um desenho aí, né? Imagina mais ou menos ele fisicamente e trabalhando. Então, se você pensa no seu filho mais velho, você faz uma imagem de como você imagina que ele vai ser. E o que é estranho, eu não sei, pelo menos para mim, eu não sei se os irmãos pensarem nisso, é estranho, porque por mais que você imagine que é o seu filho, e por mais que você tente imaginar ele mais velho, mesmo com as características que ele tem, é alguém que você não ama. Eu não sei explicar isso. Eu sei que, assim, toda vez que eu penso nos meus filhos mais velhos, eu fico pensando, oh, que legal, imagina. Mas é uma pessoa que eu não amo, eu não sei amar aquela pessoa que eu imaginei. Mesmo sabendo que na minha mente é o meu filho. Não sei se estou dando para entender, é uma coisa meio doida. Kelinha, por exemplo, embora o bebê está crescendo, se você imaginar seu filho lá correndo com 5 anos de idade, você vai achar bonito, você vai ficar emocionado, mas você não vai amar aquela criança que na sua mente está correndo. Você entende? Entende, irmãos, o que eu quero dizer? Não sei se com os pais é assim, mas os outros pais, mas a gente imagina nosso filho mais velho, você não consegue amar aquela figura lá que está na sua mente, sabe? Aquele desenho, aquele filminho que está passando na sua cabeça. Você olha e fala, pô, que legal, mas você não ama. E aí, o Senhor colocou no meu coração isso, assim, para mim. Você olha para um relacionamento tão distante que você nem sabe se vai ser assim comigo. O que compete a mim como pai é amar o meu filho agora, na maneira que ele está, na idade que eles estão, nas etapas que eles têm passado, nas lutas que eu tenho vivido com eles, de ensinar, de educar, mas ter prazer em estar com os meus filhos na idade que eles estão, com as dificuldades de agora, são crianças. Os pais mais velhos com certeza vão falar, Felipe, você não sabe o que é dor de cabeça, né? Imagina que chega a adolescência. Só que eu não tenho que pensar para frente, eu tenho que caminhar com os meus filhos agora. O que é, finalmente, irmãos? O Senhor colocou isso no meu coração. Caminhe com o Senhor na medida de fé que você tem agora. Porque às vezes você fica imaginando lá na frente um relacionamento com o Senhor que nunca vai chegar. Sabe aquele desenho lá de burro, né? Você amarra uma cenoura, sei lá o que, uma maçã, uma varinha, senta em cima do burro e coloca na frente dele para ele andando. Tinha muito em desenho isso, né? Então, irmãos, adivinha quem somos nós? Então, só uma dica, a maçã que é o sonho. Nós olhamos a nossa fé assim e caminhamos numa mediocridade de fé e não avançamos. Hoje eu não vou perguntar se você se está mais crente que semana passada. Mas será que nós não chegamos mais perto de Deus porque nós olhamos muito na frente, imaginamos um relacionamento com Deus que às vezes nem é o que Ele quer ter conosco? O Senhor nos chama para hoje, na medida de fé que você está agora. Irmãos, não existe mais crente menos crente. Existem salvos e remidos por Cristo e ponto.
Sabe? Não pensa que porque você chegou agora ou porque o irmão está 300 anos na igreja, ele é mais crente que você. O pastor não tem que ser mais crente que nós. O Senhor nos olha como filhos. E Ele sabe que alguns têm uma medida de fé maior por uma caminhada maior. E Ele não vai cobrar de você um relacionamento que você não tem ainda. Deus não é um inquisitor. Ao contrário. Deus é infinito em amor, bondade, misericórdia e graça. Então nós precisamos caminhar com o que nós temos agora. Se a sua medida de fé, você achar, mas eu sou muito fraco na fé. Irmão, vai de pouquinho. Vai de pouquinho, não queira sair 5 dias de jejum, uma noite inteira de oração. Não vai aguentar, irmãos. Não vai aguentar. Não estou menosprezando, não. Aleluia, glória a Deus, o dia que o irmão chegar aqui, quando nós caminharmos jejuado, começar a perguntar assim, irmão, você está jejuado? Que a nossa vida seja de entrega e renúncia, mas na medida da nossa fé. Porque às vezes você pensa, quando a gente prega, ou a gente compartilha a palavra, de que, meu Deus, eu não vou ter essa vida nunca. Não, irmão, essa palavra é, como você caminha hoje com Cristo? Vamos melhorar um pouquinho só? Um pouquinho mais. Um versículo a mais, joelhos dobrados. Vamos ficar de pé, irmãos. O que Deus quer é que a gente encontre alegria nele. Deus não está dizendo que os dias serão bons, sempre bons. Não está dizendo, ao contrário. Mas quando você percebe que você tem alegria no Senhor, você precisa buscar isso. Não é assim, de repente amanhã ou hoje à noite você vai estar. É um processo. Só que é o seguinte, irmãos. Quando você começa a perceber que você pensa em alguma coisa do Senhor e aquilo te traz minimamente uma alegria, alimenta isso. Quando você perceber que se veio uma vontadezinha, desculpa aí, irmãos, mas você está no banheiro, veio vontade de ler a Bíblia, meus irmãos, pede para alguém gritar um versículo lá da porta, lá de fora, mas nós precisamos pegar esses pequenos momentos de desejo da palavra e alimentar isso. O diabo não faz isso com os pecados e tentações? Vamos jogar da seguinte maneira, quando o Espírito Santo soprar no nosso coração, e nós precisamos ser crentes dirigidos e cheios do Espírito Santo. Como isso? A cada palavra que vier, a cada soprar do Espírito Santo na nossa mente, a gente ouve, responde e corresponde e caminha. Porque quando você começar a perceber que você está encontrando alegria no Senhor, irmãos, a Bíblia vai, meus irmãos, a Bíblia vai tomar um outro rumo. Porque quando você começar a descobrir, de verdade, assim, de sinceridade, você está amando o Senhor, você sente segurança no Senhor, mesmo nos dias ruins. Aí quando você lê assim, eis que estarei convosco todos os dias. Irmãos, é uma criança totalmente dependente do pai. O que a criança mais quer? Esse dia o Rica falou, pai, eu não consigo dormir se você não estiver em casa. Porque é segurança, é saber que o pai está com ele todos os dias. Então, se você começar a perceber que você tem segurança em Cristo, no Senhor Deus, aí você lê ele falando, eis que estarei convosco, meu filho, todos os dias. Se a pessoa que você ama e te dá alegria vai estar com você todos os dias, olha como a Bíblia começa, a palavra se torna viva, irmãos. É sobre isso, palavra viva e eficaz. Me perdoem pelo orar, irmão, nós vamos orar. Nós não vamos cantar a última canção, mas vamos colocar nosso coração no Senhor. Pai, em nome de Jesus, clamamos que o nosso coração seja cheio do Senhor. Pai, que cada pessoa aqui entenda hoje a caminhar na medida da sua fé. Pai, tire do nosso coração a comparação. Por favor, Deus. Tire do nosso coração a comparação, a olharmos para pessoas que nós julgamos mais maduras espiritualmente. Ou às vezes, quando nós olhamos com soberba e nos achamos mais maduros que os nossos irmãos. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajude a caminhar olhando para o Senhor. Nos passos pequenos, Pai, enquanto alguns engatinham, enquanto alguns estão aprendendo a dar os primeiros passos.
Pai, nos ajude a caminhar à medida de fé que temos alcançado no Senhor, para que isso nos traga deleite no Senhor, alegria no Senhor. Nos ajude, Deus, a não olharmos para um futuro contigo que de repente não é o que o Senhor espera. Nos ajude a olharmos agora e agora encontrarmos alegria no Senhor. Pai, que a gente não espere mais ter um relacionamento perfeito para então dizermos que nos alegramos no Senhor. Pai, que a partir de hoje, essas pessoas que estão aqui hoje, possam hoje, Senhor, desfrutar da alegria do Senhor. Derrama sobre nós, Pai, uma porção da Tua alegria essa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo incendeie o nosso coração, que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, cada um à sua medida, mas sejamos cheios, cada um de nós, Pai, para encontrarmos alegria e plenitude de alegria no Senhor, e assim sermos testemunhas do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, molda o nosso coração essa noite, molda o nosso coração. Te agradecemos mais uma vez pelo Teu falar e pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, Deus abençoe. Mais uma vez, me perdoem pelo horário. Mas, vamos lá. Aviso, cantina, procure quem hoje? A lista está com a Geisa? Então, tudo bem. Irmãos, procurem a Geisa. Os detalhes sobre a cantina você vê com a Geisa. E é isso aí. Final de semana, nosso pastor já estará de volta. E nós seguimos com as nossas programações normais. Deus abençoe vocês, irmãos. Vão com Deus. Ah, é verdade, irmãos. Desculpa, bem lembrado, Calinha. No domingo de manhã não teremos EBD. Teremos culto de ceia. Porque nós não tivemos nesse último culto. Bom? Aproveitando já, irmãos, pode levantar, pode se preparar. Eu só quero avisar que eu não estarei. Eu já comuniquei os irmãos da liderança, a diretoria da igreja. Diretoria eu avisei? Não lembro se eu mandei no grupo. Mas porque nesse final de semana é o meu aniversário de casamento. E os casamentos precisam ser cuidados e cultivados. Mais do que os nossos filhos, viu, irmãos? Então, eu já tinha avisado há muito tempo já aos meus pais. E antes de mudar a ceia para domingo que vem, viu, irmãos? Não mudei, não estarei presente aí, não é por causa da ceia, não. Não fujo de ceia, não. Mas é por causa disso. Só avisando os irmãos que eu não estarei nesse final de semana, eu e nem a Lu, porque nós estaremos cultivando nosso casamento. Tá bom, irmão? Deus abençoe, viu?